herdou dos pais o gosto pela literatura. É jornalista, formado em Direito e também especialista em jazz. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu converso com o escritor Luiz Orlando Carneiro. Luiz Orlando Carneiro nasceu em 30 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro. Formou-se em Direito em 1963, mas foi no jornalismo que se encontrou profissionalmente. Hoje atua no Jornal do Brasil, onde escreve sobre os principais assuntos do judiciário. Luiz Orlando, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras, que é gravado na Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno, que fica no Fórum Trabalhista de Brasília. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu que agradeço ter sido convidado. O prazer é nosso. Você se formou em Direito, mas seguiu aí pelo jornalismo. Uhum. Bom, o meu pai era juiz, mas também era literato. Ele era filólogo, era professor de latim. E depois é que ele fez concurso para juiz e foi desembargador, mas ele foi professor do Pedro II no Rio, de latim, foi professor da PUC. E também foi catedrático de metodologia da linguagem do Estudo de Educação. Então, essas minhas brincadeiras com as letras começaram bem cedo. Eu posso dizer que, evidentemente, mamãe também era professora. Então, era uma casa em que as letras eram também brinquedos, né? Eu comecei a ler muito cedo. Desde que idade você começou a despertar para essa necessidade até da leitura? Bom, desde cedo. Eu posso dizer que, a partir dos 15 anos, dos 15 aos 17 anos, eu li os romances do Machado de Assis. Naquela época se lia muito mais do que hoje, claro, né? Não tinha televisão. Aproveitando essa deixa da televisão, da internet, você acredita que a internet ela ajuda as pessoas a terem mais contato com as letras também ou não? Não, eu acho que as novas gerações não, porque as pessoas não têm mais o hábito da leitura, né? Eu vejo pelos meus netos que até que eles leem razoavelmente bem, mas tão longe de ler como eu lia, né? E é claro, por causa também do tempo e do interesse, eu tenho a impressão que hoje a informação há uma, eu diria, uma poluição da informação através da internet. Você hoje tem o Google, tudo lá você lê assim por alto, ou qualquer dúvida você vai ao Google. Então não há aquela pesquisa que havia antigamente, nem esse amor, nem o tempo para ler. Eu não conheço ninguém, hoje em dia, com 15 anos, que tenha lido Machado de Assis. O Guimarães Rosa, que eu li com 18. Eu li os poetas franceses, impressionistas, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, tal, quando eu tinha 17 anos. Ninguém mais sabe quem é Verlaine. Então eu acho que quer dizer, muita gente que ainda lê, mas é uma minoria. A minoria qualificada de leitores hoje é muito pequena. E acho que a internet tem a ver com isso. A gente vai em qualquer lugar, qualquer restaurante, estão os garotos com aquela coisinha assim, lendo coisa assim rapidamente, trocando informações. A pessoa não tem tempo de ler um livro, né? Gasta-se muito tempo, né? Agora, interessante que o jornal para o qual o senhor escreve, ele fez essa transição também para a internet. Exato, porque os jornais estão indo daqui a 10 anos, eu acredito que não vai ter mais jornal impresso, né? Agora, uma forma de recuperar aí esse contato com os autores seria, inclusive, ler o seu livro, né? Entrevistas Imaginárias. Uhum. Porque aqui você traz um diálogo aí com autores clássicos. Como que foi que surgiu essa ideia? Bom, essa ideia tem muito a ver com jornalismo também, né? Porque eu fiz Direito, mas naquela época que eu me formei em Direito, eu gostava de escrever, gostava de jornalismo e não havia nem faculdade de jornalismo, estavam começando. A maioria dos repórteres, jornalistas, editorialistas e tal, eram formados em Direito. A gente estudava Direito, porque Direito era um curso muito bom, você tinha Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado, essas coisas todas que a gente estudava. Mas aí eu comecei a ser repórter, depois eu fui chefe de reportagem do Jornal do Brasil, eu fui durante muito tempo também editor de notícias, fui chefe da redação e tal. E sempre colaborei também, não só no jornalismo do dia a dia, vou dizer, com a Hot News, mas também eu escrevia para o Caderno B, para o Caderno de Livros, etc. E como esse livro, ele partiu disso. Você me permite que eu leia aqui uma nota que eu fiz explicando o livro? Diz assim: nestas entrevistas imaginárias, que é o título do livro, as perguntas são posteriores à resposta, no seguinte sentido: essas respostas que estão aí em forma de entrevista
foram colhidas nas obras de 13 escritores, dos quais 10 poetas e 10 não poetas, naquele tempo, exatamente eu digo aqui, que li e reli naqueles tempos e que muitos leitores ávidos como eu sublinhavam frases ou trechos que consideravam particularmente memoráveis. Quer dizer, a gente lia o livro e anotava com as coisas interessantes. Então, nessas entrevistas, guardadas devidas proporções, é claro, eu procurei fazer mais ou menos o ritmo das entrevistas, o tipo de entrevista. Uma série famosa foi feita na década de 60, 70 pela Paris Review. Paris Review era uma revista de poesia que se editava na França. O editor era o Sadruddin Khan, que era filho do Aga Khan, que era um intelectual. E ele entrevistava grandes poetas e escritores e numa base de pergunta, assim, bem, até como é que você escreve? Você senta na máquina, você faz isso, você usa lápis ou borracha? Naquela época existia lápis e borracha. Então, essas entrevistas, como eu li muito, ele marcava tudo, peguei alguns dos autores, meus autores favoritos, vamos dizer, autores de cabeceira. E seriam quais, por exemplo? Eu estou aqui, que eu diria, quer dizer, eu fiz entrevista com 13. Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Winston Auden, que é um poeta inglês, viveu americano inglês, Manuel Bandeira, Jorge Luiz Borges, que é um grande poeta de cabeceira, Mário de Sá Carneiro, que foi um poeta português, Chesterton, que foi um filósofo inglês, Ernest Hemingway, Cecília Meirelles e Murilo Mendes, poetas brasileiros também, Fernando Pessoa, grande poeta da língua, Guimarães Rosa e o Augusto Frederico Schmidt. Desses 13, quem que você destacaria, se é possível? Não, eu destaco todos, porque, quer dizer, eu não fiz assim, vou fazer de todos. Eu, por acaso, fui fazendo. Aí depois parei, isso aí eu comecei a fazer em 1970, por aí. Aí deixei de lado, depois eu fiz arrumando biblioteca, né, arrumando livros, arrumando coisas que eu tinha, eu achei alguma dessas coisas. Umas 2 dessas entrevistas eu publiquei no Jornal do Brasil, uma quando o Borges morreu, o Jorge Luiz Borges. O que é mais importante, Borges, ler ou escrever? Aí ele responde, que outros se jactem das páginas que escreveram. Quanto a mim, tenho orgulho das que li. Ler, afinal de contas, é uma atividade posterior a de escrever, mais resignada, mais civil, mais intelectual. E também pergunto a Borges, entre outras perguntas, o que espera dos leitores de seus livros? Diz ele, espero que o leitor descubra em minhas páginas algo que possa merecer sua memória. Você é um escritor que exerceu também o jornalismo aí, né, as técnicas de entrevistas imaginárias, mas também cobre o judiciário, né? Então você acabou não deixando o direito totalmente de lado. Não, nunca deixei o direito de lado, não. Eu acho o direito uma coisa muito importante e cubro a área do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Ministério Público, etc., os assuntos mais jornalísticos, vamos dizer assim, mais importantes, há 20 anos já. Já ganhou, inclusive, uma medalha do Supremo Tribunal Federal. Como que foi, como foi essa experiência? É porque o ministro Gilmar Mendes era presidente do Supremo nessa época. Os meus amigos lá que cobrem a área também descobriram que eu estava fazendo 50 anos de jornalismo. E aí me fizeram uma homenagenzinha lá no Comitê do Supremo. E aí, de repente, apareceu o ministro Gilmar Mendes, que é presidente do Supremo. E então, realmente me ofereceu uma medalha de ouro que o Supremo oferece geralmente a visitantes ilustres. Eu não sou nem ilustre, nem era visitante, mas recebi. Recebeu a medalha de qualquer forma, né? Agora, um detalhe na sua carreira é que você também é especialista em jazz. Escreveu ainda um guia, né, de jazz? Na verdade, eu escrevi 4 livros sobre jazz. Esse aí foi o último que eu fiz. Então, tinha obras-primas da música, da ópera, obras-primas da música sinfônica, obras-primas da música de câmara, e me convidou para fazer obras-primas do jazz. Essa série foi uma série muito boa, até saiu em 1986, por aí. E eu já tinha escrito outros livros sobre jazz antes, mas não. É uma paixão, assim, o jazz na sua vida? É porque eu tive a formação musical clássica também. Eu estudei piano dos 10 aos 15 anos. E
piano clássico. Quer dizer, o que eu gosto mesmo é de música que hoje chamam de música erudita, música clássica. Parei de estudar aos 15 anos porque eu não tinha talento para ser pianista e resolvi, naquele tempo tinha vitrola. Eu disse para minha professora, que era uma assistente da Mariana Talhaferro, disse, eu não vou mais estudar não. Mas por quê, meu filho? Eu disse, não, porque eu não tenho talento. Mas como não? Você estuda, você tal. Eu cheguei a um ponto que eu preferi, em vez de tocar piano, eu vou tocar vitrola. Então eu vou ouvir os bons pianistas, porque eu não tenho talento, né? E foi o que eu fiz. Em 1989, você escreveu um livro com sua filha. Foi. Ele escreveu que a minha filha, ela é professora, se aposentou agora, e pedagoga. E nós tivemos a ideia, numa conversa lá em casa, de fazer um livrinho chamado Constituição para Crianças. E fizemos esse livro na época, foi até abençoado pelo Ulisses Guimarães, vamos dizer, considerado a grande figura da Constituição Cidadã. Então, realmente fizemos um livro que teve bastante sucesso assim, nas escolas na época. Era uma adaptação da... Uma adaptação, artigo por artigo, mas numa linguagem acessível a crianças. Por exemplo, a federação. Como é que você vai explicar o que é a federação? Então, a federação é como se fosse um edifício que tem com vários apartamentos, cada apartamento é um estado, tem assim, quer dizer, então, pelos capítulos da Constituição, a gente traduzia numa linguagem mais acessível. Muito interessante. Agradeço mais uma vez pela sua presença no Iluminuras. No próximo bloco, eu converso com o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Caetano Lagrasta. Até mais. Um amante do direito e também de autores como Proust, Kafka e Carlos Drummond de Andrade. Eu converso agora com o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Caetano Lagrasta. Caetano, o senhor costuma dizer que o direito que o escolheu, como que foi isso? Eu queria fazer diplomacia e naquela época era obrigatório fazer o Instituto Rio Branco do Rio de Janeiro. Eu não tinha dinheiro, meu pai também não tinha. Acabei me aproximando do direito porque, assim, chega perto da diplomacia e depois prossegui na carreira e deu no que deu. Né? Então eu não fui escolher a profissão, eu fui escolhido por ela. Por isso que eu disse na nossa entrevista isso. Né? Agora, são vários anos de profissão e o senhor, inclusive, está aposentado, né? Foi uma escolha certa? Foi. 38 anos de magistratura e agora, em março, eu faria 50 de serviço público. Então, eu acho que prestei um serviço bastante razoável dentro do que é a morosidade da justiça. Foi um serviço razoável e eu deixei a minha cadeira absolutamente zerada, o que em São Paulo é muito difícil. E como que a literatura influenciou nessa escolha? Claro que você queria ir para a diplomacia, mas assim, a escolha da profissão, né, como alternativa, ela também foi influenciada pela leitura de livros como literários? Foi pela a influência de leitura serviu para tudo. Serviu para a carreira de magistrado e serviu muito para essas tentativas literárias. Né? Eu lembro que lá pelos anos 50, 60, comecinho dos 60, eu escrevi um conto curto e mandei para uma revista muito boa do Rio de Janeiro que chamava Leitura. E foi publicado. Então eu achei que já era um grande autor. E comecei a escrever. Não parei, escrevo até hoje diário, escrevo o que é possível. E consegui fazer 3 livros de poemas. Um deles, inclusive, eu lancei num circo, o que é uma coisa não muito formal. Uhum. E também isso foi influenciando a literatura através da leitura. Acaba lendo livros e escrevendo também, né? Um deles aqui, o 1968 e Outras Histórias. De que se trata o livro? Os livros são contos escritos mais ou menos entre os anos 60 70, que foi o auge da repressão no país. Aí tem, não um conteúdo ideológico, é evidente que tem um conteúdo que não é de direita, podemos dizer assim, mas não tem um conteúdo ideológico, ele tem um conteúdo da aflição, da angústia, que sentíamos, né? Enquanto corríamos das balas, a gente foi
escrevendo alguma coisa. E tivemos sorte de não cair diretamente no terror, mas era a vontade de denunciar as coisas. Tanto que esse livro, desde aquela época, eu escrevo, reescrevo, apresento para uma editora, apresento para outra, ninguém publica. Não sei se um é de esquerda não quer, ou de direita também não quer. E, finalmente, com o Le Calmon, eu consegui publicar. Você acredita que as injustiças sociais podem ser vistas na literatura? Elas são vistas, né? Pelo menos na minha. Ela basicamente batalhava contra a injustiça, como eu fiz a vida inteira nas sentenças e nos acordos, né? Eu procurei, como todo juiz ou todo lidador do direito, eu procurei ser justo. Se consegui ou não, mas sempre fui uma pessoa que lutou contra a injustiça. Esse interesse pela leitura começou por influência dos seus pais, né, inclusive? Meu pai tinha uma pequena biblioteca, não era misteriosa, mas era uma pequena biblioteca, e era um armário. E conforme a gente vai indo, você consegue, no colégio, no ginásio, os amigos falam, você já leu tal coisa? Aí você fala, não li. Aí você passa vergonha. E o primeiro livro mesmo que eu li foi o Aloysio Azevedo, Cortiço, que é uma denúncia social muito bonita. Depois eu passei para outras leituras, mas a primeira leitura estrangeira foi o Garcia Lorca com Dona Rosita Solteira, que é uma peça de teatro, e outros vieram, né? Os três mais marcantes, assim, voltando um pouco à juventude, né? Foi o Thibaut, que é do Roger Martin de Gars, um libelo pela paz, depois da Primeira Guerra, Judas o Obscuro, do Thomas Hardy, que é uma obra de muito pessimismo, e para arrematar tudo, o Schopenhauer com As Dores do Mundo. Hoje em dia, você diz que lê tudo que passa pela sua frente, Tudo. pelo menos até a terceira página. Como é isso? Até a terceira página é o seguinte, porque se você for ao meu quarto, você vai ver que o criado mudo, se você for ao escritório, ao lado da minha mesa, tem pilhinhas de processo. Então eu começo um e vou passando, mas eu faço anotações a respeito do que eu estou lendo. Então eu não perco. Eu chego até a terceira página, mas depois eu volto. Em geral eu termino. Eu só não terminei um livro na minha vida, O Mar Morto, do Jorge Amado. Não consegui. Adorei ler País do Carnaval, Cacau Suor. Adorei. Mar Morto, eu parei no Mar Morto. Então, quando a gente não gosta, mas eu me lembro perfeitamente desse, que me perdoem os puristas, mas eu não consegui chegar ao final. Agora, qual o livro que o estudante de Direito, ele é uma leitura obrigatória, né? Como leitura obrigatória, são muitos, não digo milhares, mas são muitos. Eu marcaria, se fosse possível, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, Cartas do Cárcere, do Gramsci, e o Kafka, apesar de ser uma coisa batida e rebatida, pouca gente leu. Então, são vários autores, difícil escolher um, mas vamos destacar aí, para conhecer um pouquinho mais, de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é o primogênito de 16 filhos. Viveu os primeiros anos em diversas cidades do Nordeste brasileiro. Depois, seguiu para o Rio de Janeiro, onde passou um tempo trabalhando como jornalista. Escreveu seus textos em vários jornais e revistas, chegando a dirigir alguns deles. Casou-se 2 vezes, teve 8 filhos e também foi político. Foi preso durante o regime de Getúlio Vargas e publicou em seguida o livro Memórias do Cárcere. Entre as obras mais importantes de Graciliano Ramos estão Vidas Secas e Infância, seu livro autobiográfico, onde se refere aos seus pais como um homem sério de fala tremenda e uma senhora com olhos maus que, em momentos de cólera, se inflamavam com um brilho de loucura. Escritor, roteirista de cinema, fotógrafo, conta um pouquinho dessas experiências. Esse momento do cinema na minha vida também depende dos amigos que você tem, né? Os amigos de boteco são muito agradáveis para tudo, inclusive para levar você para trás das câmeras, para diante das câmeras. Isso foi muito legal, eu achei muito legal.
fiz um roteiro para curta-metragem, fiz um roteiro para longa-metragem, com autoria sempre. Depois eu fui ator, num filme sobre o Álvares de Azevedo, que é uma história engraçadíssima, não sei se dá tempo de contar, posso contar? Não? Pode. Minha mãe estava na cozinha e ouviu, passando, acho que na TV Cultura, falou: esse cara é meu filho. Chegou lá, era um sujeito com um chapelão, assim, uma capa. Eu era o demônio no filme do Álvares de Azevedo. E talvez tenha encarnado um pouco. Mas ela falou: imagina, meu filho, eu já tinha passado num concurso para juiz. Eu falei: imagina. Nós estávamos filmando em Iguape e ela nunca acreditou. Depois eu também não consegui ver o filme. Né? Fiz um comentário musical sobre a imigração italiana em São Caetano do Sul, para Tânia Savieto, que foi uma ótima cineasta de curtas-metragens, e faleceu rapidamente. Mas depois faleceu o Aloysio Gaulino, esse ano ainda, que era um diretor de fotografia maravilhoso. Então essas pessoas é que levaram para essa experiência. É uma experiência muito boa, muito interessante. A partir de um pedido para fazer um roteiro, que eu achei considerável fazer o roteiro sobre a justiça, eu acabei escrevendo um livro que está inédito, um livro de fotografias sobre os hospícios que recolhem os, vamos dizer, condenados a cumprir medida de segurança. Uhum. Ele é absolvido, mas acaba ficando condenado, às vezes, de uma pena perpétua. Né? Então, eu visitei os hospícios, fiz as fotos, e é uma experiência muito legal. Agora, o livro está inédito por quê? Está inédito porque ninguém quis ainda, né? Também não saio correndo atrás. Agora, talvez eu tenha mais tempo e faça uma edição, mas uma edição com fotografia, com cores, isso custa muito caro. Talvez a Petrobras, ela me ouvir e tal. Mas tem que ser um financiamento, não adianta, né? Essas coisas que, às vezes, você tolhe as carreiras, né? A gente ia ser diretor de cinema, acabou vendendo pastel, né? Essas coisas. Uhum. São coisas muito, muito complicadas, você acabar tendo sorte, como eu tive agora, com 70 anos, eu tive sorte de publicar um livro. Eu acho uma sorte enorme. Depois vir aqui, né? Puxa. Tá certo. Caetano, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Obrigado a vocês. Essa é uma oportunidade para mim ímpar, porque é a primeira entrevista literária, vamos dizer assim. E que venha a próxima. Quando eu lançar o livro, eu já mando para você. Tá certo, então, Muito combinado. obrigado. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem, você já sabe, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!